Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Sou a professora Fabíola Santos, professora de Conhecimentos Pedagógicos, Legislação Educacional. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre PPP, o Projeto Político da Escola. Este é um documento extremamente importante para nós, professores. Seja aí para você, professor, que está se preparando para concurso, como para você, professor, na sua prática, né? Saiba que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é um documento de construção coletiva previsto na legislação, né, maior do sistema educacional brasileiro, a nossa LDB. Então, ele é sim, né, de construção coletiva, onde envolve aí não só nós professores, mas a gestão da escola, a comunidade escolar como um todo, professores, alunos, funcionários, todos esses agentes são convidados a participar na construção, né, do PPP, na elaboração desse projeto, como também, né, na avaliação, né, para ver se na prática ele está sendo realmente vivido dentro da escola. O PPP, eu gosto sempre de associar a identidade da escola. É a cara da escola. Quando você pega aquele documento ali que é extremamente formal, você vai conseguir delinear os traços daquela escola. Qual é a missão dela, né? Qual é o caminho que ela vai percorrer. Então, mais uma vez, ressaltando aqui que o projeto político pedagógico é importante não só para quem está estudando para concurso, mas saiba que quando você já tiver ali conquistado a sua tão sonhada vaga, estiver ali na ação, produzindo efetivamente ali o dia a dia na escola, você vai saber que ele é extremamente importante, tá bom? Então, olha aí, o tema da nossa aula é justamente esse, né? O projeto político pedagógico. Destaquei aqui o P inicial, né, de cada palavra, porque é justamente daí que vem o PPP, né? O projeto político pedagógico. E aí, avançando, eu gosto sempre de trazer os conceitos, né? Mas o que é o PPP? Já falei aqui para vocês que é importante para os seus estudos para concurso, mas também é importante na sua prática. Por que vai ser importante na minha prática? O PPP é um documento que orienta as ações de uma instituição de ensino, refletindo a sua identidade, objetivos e metas. E aí, pessoal, com relação à identidade, destaca, né? Destaca, faz a anotação se você está acompanhando essa aula, estudando para algum concurso. Quando você for, professora Fabíola, gosto muito de associar os estudos do PPP à identidade da escola. E a gente vai perceber que bancas renomadas também fazem essa associação. CESP, FGV, VUNESP, fazem essa associação, porque é um documento, e aí a gente tende a levar a essa parte bem formal, mas ele é um documento vivo, né? Ele, quando você pega aquele documento ali, você vai ver que ele fala muito de quem é a escola. Quando eu pego uma identidade de uma pessoa, né? Ela fala ali o nome, o sexo, quais são os pais, né? A filiação, o estado de onde nasceu. Então, quando eu pego e associo a identidade da escola ao PPP, significa que quando eu pegar esse documento, eu vou conseguir identificar qual é essa unidade escolar. Quem é essa unidade escolar? Entende? Entende aí a importância do PPP? E o que ele estabelece? Estabelece as diretrizes pedagógicas, os princípios educativos, a organização curricular da escola, com base em uma visão coletiva e democrática. Então, tem umas dimensões aí, ó, pedagógica, princípios educativos, organização curricular,
Então, tudo que essa escola vai viver, né, os projetos que ela faz, né, a missão, os valores que ela prega, tudo vai estar descrito nesse documento, né? As diretrizes dela. E quando a gente pensa numa diretriz, que significa diretriz? É aquilo que me dirige, né? É esse caminho que eu vou percorrer. Então, o PPP também estabelece essas diretrizes, esses princípios, essa organização da escola. E aí, tem mais sobre a definição de PPP. É construído pela comunidade escolar, né? E aqui é importante destacar porque as bancas gostam de cobrar justamente isso, que o PPP é construído exclusivamente pela gestão escolar, ou que o PPP é construído exclusivamente por professores, ou por professores de gestão, deixando aqui alunos e os demais funcionários de fora. E aí, enquanto eu penso em projeto político pedagógico, eu posso pensar aqui em uma construção coletiva. O PPP ele é construído coletivamente, levando em conta as demandas, as particularidades daquela comunidade escolar, tá? Então, o PPP é construído de maneira coletiva por toda a comunidade escolar. Gestão, professores, alunos, pais, funcionários, todos esses vão se unir para quê? Para garantir que as práticas educacionais estejam alinhadas com as necessidades e expectativas locais, além de atender às exigências legais e pedagógicas. Percebe aqui, até já falei um pouquinho ali no início que o PPP, ele está previsto na LDB, nós vamos falar mais sobre isso no decorrer dessa aula, mas ele está alinhado, é construído coletivamente, mas a gente não vai associar esse construído coletivamente com construído de qualquer maneira, não, tá? Tem as regras e as regras estão previstas em legislações importantes, né? Então, ele vai estar alinhado aí à legislação que rege não só aí no quesito PPP, mas toda a organização escolar aí do nosso Brasil. Falando mais sobre os conceitos, né, de PPP, ele é um documento que norteia o planejamento e as estratégias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Então, destaca esse aqui também, tá, gente? Ó, planejamento e estratégias. Por quê? Porque o PPP, ele não vai findar, ele não vai morrer no papel, tá? Ele é um convite à ação. Tá aqui previstos os projetos, o currículo, como é o currículo que eu atendo, mas isso tudo não é só para constar, né? Não é a toque de caixa. Isso tudo é um convite à ação. E daí também tem a importância da participação coletiva. Por quê? Porque a comunidade escolar também vai fiscalizar para verificar se realmente esse projeto político-pedagógico está sendo colocado em prática. É importante que ele seja colocado em prática, né? Que não morra ali no papel, mas seja também ação. E aí, nesse sentido, essas duas palavrinhas aqui são importantes, ó. Planejamento e estratégia para desenvolver essa aprendizagem. Então, ele não é pura e simplesmente burocrático. Ele é justamente ao contrário, está ali registrado para que a gente consiga delinear a identidade de uma unidade escolar. Porém, né, ele é ação, é esse convite a colocar essas estratégias aí em prática. Perfeito. E aí trouxe para vocês aqui essas dimensões, né? É projeto, é político e é pedagógico. E ele é projeto por quê? Por estruturar as propostas e ações específicas que serão realizadas dentro
de um determinado período. Então, ele é projeto porque ele organiza essas propostas, esses projetos, essas ações, né? Ele vai estruturar essas propostas que serão realizadas ali durante todo o ano letivo, somente no primeiro semestre, né? Então, ele é projeto por isso. Mas ele também tem essa característica de ser político. E por que que tem essa característica de ser político? Tem vários estudos, né? A gente tem vários autores que falam sobre o cunho político. Mas eu resumi aqui um ponto importante que eu considero aqui um ponto importante dentro desse caráter político, né, do PPP. Ele é político também por considerar a escola como um lugar de exercício da cidadania. Então, a escola é um lugar que se exerce a cidadania. Como? Ora, se eu sei que eu tenho direitos e deveres, e a escola da atualidade hoje busca justamente desenvolver essa criança de maneira integral para que ela consiga exercer a cidadania dela de maneira efetiva e de maneira plena, né? Em todos os aspectos. Aquilo que ela vai aprender na escola não deve ser puro e simplesmente burocrático, tem que ter significado, tem que ser significativo para aquele estudante. Então, a escola vai promover esse exercer da cidadania. Então, eu tenho que pensar em produzir um projeto político-pedagógico que permita, né, que quem está ali naquele contexto exerça a sua cidadania. Então, é político por isso, por considerar a escola como esse lugar de exercer a cidadania. E é pedagógico? É pedagógico por focar na organização de práticas educacionais essenciais para o desenvolvimento integral, o O ficou separado, né? Desenvolvimento integral do aluno. E é aquilo que eu já falei para vocês. O que a escola busca hoje é desenvolver esse menino de maneira integral, né? E a escola está aqui para isso. E a escola é pedagógica, é muito pedagógica, né? Digamos assim. O fim maior. Acontece que a gente pensa que esse desenvolvimento pedagógico está ligado ali só ao cognitivo, né? Só a aprender áreas do conhecimento, português, matemática. E a escola hoje, o que ela visa esse desenvolvimento integral é para além disso, né? Só do cognitivo. Ela desenvolve os aspectos emocionais, os aspectos culturais, sociais, porque todos esses são importantes para que ele exerça a cidadania dele. Então, a escola hoje tem esse olhar mais global, né, do desenvolvimento dos estudantes, não sendo focado ali pura e simplesmente em áreas do conhecimento, tá? Então, essas são as dimensões aí, né? O P e o P e o P. O P de projeto, o P de político e o P de pedagógico. Alguns momentos a gente vê falando só, né, de proposta pedagógica, aí tem só o PP, mas no fim a gente vai, né, saber que a ideia maior é justamente essa aqui. E aí a gente vai para as características do PPP. Quais são as características do PPP? Eu já elenquei para vocês aqui a minha preferida. E qual é a minha característica preferida? Quando eu falo assim, PPP, já me remete identidade, tá? Então, identidade. Mas eu coloquei aqui outras para vocês. Outras características. O PPP, ele é um planejamento participativo e democrático, pois é construído com a participação efetiva de todos os atores da comunidade escolar, funcionários, pais, professores e alunos. Então, uma característica importante do PPP é que ele é participativo e ele é democrático. Ótimo. Fabiola, me fale aí, professora, outra característica. Ele norteia o funcionamento da escola, focando nas questões de aprendizagem, sendo um meio de reflexão. Olha, tá falando para mim que o PPP não é rígido, né? Ele é
um meio de reflexão. Como, né? Se eu chamo a comunidade para trazer aqui os seus anseios, os seus dilemas, as suas demandas, eu estou realmente refletindo o que eu tenho que ter nesse meu projeto, nesse meu planejamento, para que a aprendizagem aqui realmente seja significativa, para que essas crianças consigam exercer a sua cidadania, né, de maneira efetiva e consciente. Então, eu estou trazendo essa reflexão. Então, ele é aí um documento que permite essa reflexão, né? Foca no funcionamento também da escola. Por quê? Porque dentro desse projeto vai ter ali todas as áreas de funcionamento da escola, né? Os cargos e funções. Mas o que é importante a gente lembrar aqui? Que o PPP não é para delimitar ali a função e os cargos de cada um. Para isso, a gente tem outros documentos. O PPP vai mostrar ali, por exemplo, a orientação pedagógica, né? Qual é o plano de ação dela, qual é o planejamento para este ano letivo. E a coordenação pedagógica, qual é o planejamento dela para esse ano letivo. Elencar ali também todos os projetos. Então, por isso que ela norteia o funcionamento da escola, porque dentro ali vão ter todos os planejamentos de cada parte, né, de cada membro, focando nessas questões, né, da aprendizagem. Todo esse grupo, todo esse corpo vai estar trabalhando com um único fim, né, na aprendizagem das crianças. Outro ponto aqui, viabiliza a gestão democrática. Como, professora, que viabiliza a gestão democrática? Quando eu falo para vocês que o PPP é uma construção coletiva e, para além da construção, essa fiscalização, esse monitoramento, se o que está lá descrito realmente está acontecendo na prática, eu chamo toda essa comunidade escolar, ela está toda envolvida, e isso me remete também à gestão democrática, né? Porque a gestão democrática também é participativa. E o PPP viabiliza isso para que todos os agentes da comunidade escolar exerçam ali o seu papel de contribuir, de fiscalizar, né, de sugerir, né, de ser também consultivo, de consultar. Lembra, a partir das reflexões que eu falei para vocês, que são importantes? Então, o PPP, sem dúvidas, é uma característica deles viabilizar a gestão democrática. Ótimo. E aí eu trouxe mais características, tá? Esse documento ele deve ser flexível, revisto anualmente. Então, pessoal, se cair uma questão lá no seu concurso falando que o PPP não muda, depois de elaborado, ele é rígido e tudo que tem lá escrito não é passível de reflexão, contribuição, foge disso, tá? Porque é uma característica do projeto político-pedagógico ser flexível, tá? Então não tem nada rígido. Tudo que tiver falando que é rígido, que é imparcial, aliás, que é engessado, você vai fugir disso, tá? Porque vai estar ali fugindo das características do PPP. Então, o PPP é um documento flexível e deve ser revisto anualmente ou mesmo antes desse período, sempre que houver necessidade de mudança na instituição escolar. E aí, pessoal, quando a gente vê, né, que geralmente, por via de regra, a gente elabora o PPP ali no início do ano letivo, né, ou no final do ano letivo, visando o próximo ano, essa organização. As bancas, né, de concurso tendem a cobrar, né, que o PPP deve ser revisto sem sem mudanças a cada ano ou anualmente. Então, existe essa brecha, né, que ele pode ser revisto sempre que necessário. Se tem a necessidade de ajustar um projeto, sendo esse projeto flexível, né, não existe nada que vai, né, impedir que ele seja revisto.
Então, sempre que houver a necessidade, ele pode ter essas mudanças, tá? Aí o que eu mais gosto, que é esse aqui, ó, essa característica, define a identidade da escola, seus princípios, objetivos e metas, norteando toda a ação educativa. Então, uma característica muito marcante do PPP é que ele define a identidade da escola, seus princípios, né? Quais são os princípios daquela escola? Qual é o objetivo dela, né? Quais são as metas? Existe alguma meta? Aquilo, né? Norteando toda a ação educativa. E quando a gente pensa no norte, né? A gente remete lá à bússola, pensando que toda bússola não aponta para o norte, e quando a gente fala que o PPP está norteando a ação educativa, ou seja, ele vai estar dando a direção, o caminho para aquela prática educativa, aquilo que vai ser realmente colocado em prática ali na escola. Outro ponto é que registro com descrições burocráticas sobre dados escolares que são indispensáveis, pois fornecem uma base sólida para a tomada de decisões pedagógicas. Porém, não é apenas um documento que cumpre uma função burocrática. E aí, essa característica ficou até um pouco longa, porque as bancas adoram isso aqui. Ele é sim um documento que tem que registrar ali as questões burocráticas, quantos alunos, e aí tem gráficos mostrando a realidade daquela comunidade, né? Pode fazer um levantamento do nível de escolaridade dos pais, né? Se eles têm, faz ali um apanhado socioeconômico também. Então, é característica do PPP também tem esses dados, né? Fornecer esses dados precisos, porque eles são indispensáveis para mim entender o contexto. Ai, professora, mas por que saber a escolaridade dos pais é importante para a prática educativa? Olha, se eu estou aqui passando um dever de casa para essa criança e ela leva esse dever de casa todos os dias e volta sem fazer, né? E aí, quando a gente questiona essa criança, ela fala: não, mas o meu pai não sabe ler, o meu pai não saberia me ensinar nessa atividade. Então, a gente entende que muito do que se prega aqui dentro da escola, quando vai para casa, pode ser uma realidade que não seja atingida. Então, eu preciso saber os dados verídicos, burocráticos, mas o que é importante a gente ter a consciência que ele não é um documento apenas burocrático. Ele já falei para vocês, um convite à ação, ao planejamento, é um caminho, vai me nortear, mas ele não é apenas burocrático, mas ele deve ter dados precisos, né? Porque isso sim é indispensável para construir uma base sólida na tomada de decisões pedagógicas. E aí já tem um exemplo simples para vocês, a questão do dever de casa. Então, vamos falar sobre os princípios norteadores, né? Quando eu penso na construção de um PPP, quando eu penso na construção de um PPP, eu preciso ter consciência desses princípios que vão nortear essa construção. Aquilo que eu vou levar em consideração na hora, né, de elaborar coletivamente esse documento tão importante. E aí, pessoal, olha aí eles aí. São os princípios de igualdade, né? De valorização do magistério, né? Igualdade, valorização do magistério, liberdade, qualidade e gestão democrática. E aí, quando eu penso na igualdade, né? Que princípio é esse de igualdade? Deve haver a igualdade, tanto no acesso como na permanência na escola. Então, eu estou elaborando os meus projetos, né, os meus programas, as minhas metas, eu devo levar em consideração que deve haver igualdade de acesso, de permanência. E essa igualdade deve ser mantida tanto no ingresso quanto na permanência da escola.
esse princípio é um obstáculo constante, né? Pois a gente sabe das divergências que existem no ensino atual, né? Ali da amplitude das coisas, a gente sabe que temos muitas diferenças dentro do ambiente escolar, mas eu tenho que manter essa igualdade de acesso e ali na permanência. Depois que eles estão, eu preciso lembrar, né, que todos são iguais perante a lei e todos têm direito a uma educação. E aí, quando a gente pensa no direito à educação, a gente pode passar para o outro princípio, né, que é a qualidade, educação de qualidade. Qualidade de educação para todas as pessoas. Não deve haver privilégio, né? Privilégio de minorias econômicas ou sociais, os mais ricos. Ao contrário, o PPP deve pautar-se pela qualidade igualitária. É difícil, é uma tarefa complexa, pois, né, diferenças sociais são nítidas na nossa sociedade, né? Mas deve-se sempre privar pela qualidade, independente de classe. A qualidade é para todas e todas, né? E todos, quando a gente pensa aí, é, falando de princípio para nortear essa construção desse documento tão importante para a instituição escolar. Outro princípio é a gestão democrática, né? E aí esse princípio ele é consagrado pela Constituição, né? A Constituição Federal consagra esse princípio gestão democrática, né? Que abrange as dimensões pedagógicas, administrativas, financeiras. Esse compromisso implica a construção coletiva de um projeto político-pedagógico ligada à educação das classes populares. Percebe que todos os princípios conversam entre si? Outro princípio importante é a liberdade e a autonomia. A liberdade também é outro princípio, né, que está previsto na Constituição Federal, e ele está ligado à ideia de autonomia. Nesse princípio, a liberdade está ligada ao ato de aprender, de ensinar e de divulgar o saber de aprender de forma intencional. E a autonomia, né, que a escola tem essa autonomia de elaborar de acordo com a sua realidade, ali a realidade que está presente na comunidade escolar que cerca aquela escola, né? E aí, pessoal, outro ponto, né, que a gente ainda não falou é com relação à valorização do magistério. Opa, e como é importante, né, valorizar o magistério. O que que significa valorizar o magistério? Né? Valorizar os nossos professores, tudo que for relacionado ao bom desempenho do profissional de educação, né? Que está aí esmagado, sofrido, desvalorizado. Né? Então, quando eu for elaborar um PPP, né, ali, quando eu estiver nessa construção coletiva, eu preciso ter em mente como princípio a valorização desses profissionais da educação, né, propor ali formação continuada, própria formação inicial, condições de trabalhos, dedicação à escola, né, redução da quantidade de alunos em sala de aula, uma remuneração digna. Olha, como seria maravilhoso, né, ter aí essa valorização dos profissionais. Seria aí, né, um ganho muito grande e muito importante, né? Pensa se todos os PPPs, pense se todos os PPPs, né, de todas as escolas estivessem levando em consideração, né? Alguns, né, com relação a remuneração, não é da alçada, né, da própria escola. Mas a gente não está falando aqui só de escola pública, né? Estamos falando da construção de um PPP. Se for uma escola privada que elabora aí o seu projeto político-pedagógico, pensar
nessa valorização dos profissionais da educação, que estão aí cada dia mais esmagados por essa realidade. E aí, pessoal, já falei para vocês, né, que o PPP tem aí a sua organização prevista em legislações importantes, a própria Constituição Federal, tem também a nossa Lei de Diretrizes e Bases, que é a nossa LDB. E aí eu trouxe para vocês aqui quais são os artigos que prevêem aí essa elaboração do PPP de maneira coletiva, tá? Então, artigo 12, artigo 13 e artigo 14 atribui aos estabelecimentos de ensino a incumbência de elaborar, executar de forma democrática seus projetos pedagógicos. E aqui é importante, tá? Porque essa incumbência é da unidade escolar. As bancas também gostam disso. A incumbência é da unidade escolar, a obrigação é da unidade escolar de elaborar e fazer aí executar o projeto político pedagógico. E aí elaborar, né? Vamos destacar aqui, elaborar, executar, como de forma democrática, levando em consideração todos aqueles agentes lá que a gente já falou desde o início. E aí eu trouxe para vocês aqui na íntegra os artigos, tá? O artigo 12 fala: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns às de seus sistemas de ensino, terão a incumbência de, aí tem, né, falar, elaborar e executar sua proposta pedagógica, aqui no inciso 1º. Artigo 13. Os docentes incumbiciam de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Ou seja, professor vai participar dessa elaboração. Está lá na LDB, tá? O professor tem que participar. E no artigo 14 fala que a lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios. E aí, ó, um princípio da gestão democrática: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Pessoal, olha aí, né? Quando a gente falou, uma característica do PPP era justamente isso, viabilizar a gestão democrática. Está previsto na LDB, né? Olha aí o tamanho da importância. E aí a gente finaliza os estudos, mas eu gosto sempre de ilustrar com uma questão. Hoje eu trouxe duas, vamos ilustrar aqui com duas questões. E uma questão da banca CESP. Olha só essa questão, pessoal. Inclusive, Camaçari, Bahia, oh meu Deus, como eu queria estar na praia, né? Que valorizem os professores a ponto da gente conseguir ir à praia pelo menos uma vez no ano. Bom demais, Camaçari. Lindo, lindo, lindo. Então, ótimo. Voltando aqui para a questão. O projeto político-pedagógico é um importante documento da escola porque capacita seus membros a decidir livremente. Pessoal, não tem essa de decisão livremente, né? É uma decisão colegiada, participativa. Então, item A está errado. E o item B, ela é elaborado pelos gestores da escola. Ele é elaborado pelos gestores, pelos professores, pelos funcionários, pelos alunos. Então, sua elaboração não é só por gestores de escola. E o item C, viabiliza a gestão democrática na escola. Eita, pessoal, aqui justamente aquilo que a gente falou o tempo inteiro, né? Que ele viabiliza justamente essa gestão democrática. E quando a gente falou no artigo 14 aqui da LDB, ó, vou até voltar aqui, ó, artigo 14, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, né? O artigo 14 define as normas
da gestão democrática, né, fala aqui que deve seguir esses princípios aqui, né, seguindo o princípio de que precisa da participação dos profissionais aqui e da comunidade escolar na gestão democrática, na construção do PPP. Então, viabiliza sim a gestão democrática, o PPP. Então, o gabarito da nossa questão aqui, a gente já sabe que é a letra C. Mas vamos analisar aqui as outras. Vamos ver. Define quais conteúdos devem ser trabalhados em sala de aula. E aí, com relação aos conteúdos que vão ser trabalhados na sala de aula, a gente vai deixar para o currículo, né? Lá no currículo vai estar previsto esses conteúdos, as habilidades e as competências que vão ser desenvolvidas nos estudantes. Não é papel do PPP. Tá? Limita a intervenção das políticas públicas na ação da escola. Também não é característica do PPP delimitar a intervenção das políticas públicas. Muito pelo contrário, eu posso agregar por meio de projetos essa intervenção, né? Ali no meu PPP eu vou estar descrevendo esse planejamento para alcançar aí os fins que eu preciso ali na aprendizagem. Então, item C é o nosso item correto. Tem mais uma questão, também do ano de 2024, ou seja, questão recente, tá? Já caiu em concurso esse ano. E esse é uma questão da banca Fundatec. Vamos lá. O projeto político-pedagógico PPP de uma escola de nível médio é um documento que define. E aí, seja de nível médio, seja da educação infantil, seja do ensino fundamental, né? O papel do PPP vai ser sempre o mesmo. Define o quê? As regras de conduta dos alunos dentro da escola? Não, esse não é o que se espera de um PPP. Aqui a gente pode colocar o regimento, né, da unidade escolar, lá que tem as regras de conduta. O que ele vai definir? O currículo escolar com as disciplinas e os conteúdos que serão ministrados. Não, aqui também não é papel do PPP definir esse currículo com as disciplinas, com os conteúdos que serão ministrados, tá? O que ele define? A identidade da escola, seus princípios, objetivos, metas, norteando a ação educativa. E aí eu estou até mudando aqui o meu marca-texto para a gente marcar aqui, ó, a respostas, a letra C. Fala justamente, né? Caracterizou bem aqui o PPP. E o item D, o programa da escola, com a definição de cargos, funções dos profissionais. O organograma, desculpa, falei programa. Organograma, pessoal, o organograma da escola pode até constar ali no PPP, mas não para definir os cargos e as funções. Lá vão estar os projetos que esses cargos vão estar desenvolvendo para se alcançar ali o objetivo que é a aprendizagem. E o calendário escolar com datas de início e término das aulas, feriados e eventos. Também não, né? Esse não é aí o que define o PPP. O PPP não se resume a apenas um calendário escolar, tá bom? Então, a resposta da questão ficou a letra C, certinho? Finalizamos aqui o nosso estudo sobre o PPP. É um tema extenso, rico e muito importante para você que estuda para concurso. Saiba que cai mesmo na sua prova. Então, aprofunde aí, realize mais questões e não deixe de seguir aqui o meu canal, deixe o seu joinha, compartilhe com algum colega que está aí também estudando para concurso na área de educação.
tá? Você compartilhando, você me incentiva e me motiva a produzir aqui gratuitamente cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!